Fernando, qual que é o teu nome inteiro, data de nascimento, onde você nasceu? Fernando de Matos Martinez, 15/7/76, nasci em São Paulo mesmo. E onde você mora hoje? Eu oficialmente moro em Itanhaém, com a minha família. Mas aí, por causa de trabalho aqui em São Paulo, eu acabo ficando aqui em São Paulo, por causa do pessoal. Entendi. E família, filhos, o que tem? Não, sem filhos. Entendi. Sem filhos e separado. E você se formou jornalista? Eu sou jornalista. E formou onde? Eu fiz na Unesp. Eu não cheguei a terminar, eu fiz 3 anos, porque eu tive que sair, foi a época que meu pai morreu, não tinha como me manter lá, mas acabei me enveredando por esse lado aí do jornalismo, fazendo bastante coisa de jornalismo também. E quando você começou a estudar jornalismo, a ideia era jornalismo esportivo mesmo ou não? Desde pequeno, porque eu cresci, o meu pai gostava muito de esporte, meu pai, isso já vinha do meu avô, de toda a família. Então eu tinha uma ideia de tentar fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu sempre quis ser jornalista desde molequinho. E a partir do jornalismo esportivo, é porque meu pai gostava bastante, né? Corintiano fanático. Então eu sempre em casa tinha alguma coisa relacionada a esporte, via jogo, em estádio, e esporte em geral. E eu via muito, já entrando na parte de jogo menor, de jogos perdidos, eu cresci lendo Gazeta Esportiva e assistindo os sábados à tarde na Cultura, que passava o jogo da Intermediária, da segunda divisão. Então, desde cedo. Como é que chamava o locutor lá? O Cicarelli. É, isso mesmo. Cresci vendo isso daí, vendo Gazeta Esportiva, acompanhando terceira, quarta divisão de São Paulo, então desde sempre eu gostei disso. Mas quer dizer que você ia nos jogos do Corinthians e ia nos jogos menores também? Não, menores não. Menores não tinha idade ainda para ir. Eu comecei aí nos anos 90, já com... Eu comecei em jogo menor na Javari, porque eu estudava na Zona Leste, eu estudei no Belém, depois estudei no Tatuapé. Então o pessoal saía da aula de manhã e ia tudo para Javari ver jogo. Então, ali que comecinho dos anos 90, que começou essa história mesmo, de jogo perdido. Mas a ideia dos jogos perdidos, como é que foi? A ideia, porque por causa da Javari eu conheci algumas pessoas, né, que todos viraram amigos, e era um consumo interno, a ideia para consumo interno. Por exemplo, eu ia num jogo e o pessoal não ia. Eu tirava foto já, então de alguma forma, tinha um site antes, os Jogos Perdidos é de 2004. Em 2002, 2003, tinha um site que a gente hospedava fotos só. Isso é o primórdio da internet. Hospedava as fotos, então eu avisava para eles. Falava, fui em Osasco no final de semana. E aí sempre perguntava, né? O time jogou como é que estava o estádio? Eu tirava umas fotos e colocava no site para eles acessarem, para ver o que tinha acontecido, para registrar de alguma forma. Era uma época que não voltava ingresso na catraca. Eles ficavam com o ingresso. Então era uma forma de eu registrar que eu estava lá, porque não tinha o ingresso para mostrar. Sim. Então aí registrava que eu tinha marcado presença ali de alguma forma. Aí em 2004 eu tinha uma banda na época e eu já tinha um blog da banda. Aí eu conheci o Emerson, que é de Jogos Perdidos também, e a gente pensou, tem o site que coloca as fotos, por que a gente não transfere isso para o blog, coloca um textinho ali, 1, 2 parágrafos, para o pessoal ver, né? Para registrar o jogo. Para registrar de alguma forma, mas consumo interno. A gente nunca teve a pretensão de, vamos fazer para as pessoas visitarem. Até porque a internet em 2003, 2004 era outra coisa, né? É bem diferente do que é hoje em dia. Então, a gente começou. 1º de novembro de 2004. A gente vai para 14 anos de blog. E a ideia era essa, consumo interno. Só para as pessoas que a gente conhecia ali, os 8 que a gente conhecia. Quem era o time inicial dos Jogos Perdidos? Era em 8. Era eu, Emerson, Orlando, o Milton, que está até hoje aí, o Jurandir, o Vitor, que hoje mora em Minas, o Davi, que é da Moca, e o Estevão. Hoje, efetivamente, ainda somos em 5, mas escrever mesmo hoje só eu que estou escrevendo, só eu que alimento o blog de alguma forma. Mas a ideia era assim, era
a ideia original era assim, era registrar jogos que ninguém via, é isso? Isso, registrar a história. Porque eu já, em 2004, eu comecei a fazer pesquisa em 2002, 2003. Faço até hoje e tal. E a ideia era registrar isso de alguma forma, dar vida aos jogos, né? Porque você olha, você vai ver em jornal antigo, tem muito resultado que não tem nada. Aqui do Nacional mesmo, dos anos 60, começo dos anos 60 não existe. É uma linha. Nacional 2, fulano 0. É isso. Aí a ideia era a gente dar vida a isso, de alguma forma. Você dá uma cor, você dá uma foto, uma imagem para mostrar o estádio, mostrar os times. É você registrar isso para o futuro, entendeu? E não acho que é pretensão isso, muito pelo contrário. Era simplesmente você marcar isso, você registrar, você não deixar abandonado. Não virar uma linha num jornal escondido, num arquivo qualquer, entendeu? Mas no começo todos eram de São Paulo, todos moravam em São Paulo. Sim. E a ideia era registrar os jogos da cidade de São Paulo, por exemplo? Não, era registrar o que a gente ia, tudo que a gente ia assistir. Que a gente ia ver tudo possível, então tudo virava um postzinho. Aí com o tempo as pessoas começaram a acessar, bastante gente começou a gostar e foi crescendo. E de certa forma o texto foi aumentando, as fotos, a gente foi colocando mais fotos e tal. E isso foi legal. E é um registro, tem muito jogo nesses 14 anos aí que só a gente tem registro fotográfico, relato do jogo. Mas assim, qual foi o momento que vocês falaram assim, vamos registrar tal jogo que foi em outra cidade, por exemplo? Desde o começo, porque a gente já ia. Eu já desde os anos 90 já ia ver jogo fora. Final dos anos 90 já ia ver jogo em Minas, jogo no Rio. Então foi natural fazer isso no blog. Entendi. Normal. Mas assim, você ia ver jogo, campeonato regional ou só de profissional? Não, só de profissional. Profissional e categoria de base. A gente falava que era campeonato organizado pelas federações. Sim. Porque senão aí se entrasse em várzea, campeão, aí ia perder o foco. Então tinha que ter um foco, porque tem bastante coisa para ver em campeonato profissional. Era basicamente isso daí. Mas aí vocês chegaram aí, você falou Minas, outros estados, vocês chegaram aí a outros países também, não foi? Para ver jogo? Sim. O Jurandir foi para Europa, eu fui para Argentina, fui para o Chile, fui para o Uruguai, o Emerson também. O Emerson e o Estevão foram para a Espanha no ano retrasado e fizeram uma matéria de lá. A ideia é o que a gente faz, mesmo que não existisse o blog, eu ia continuar indo ver jogo. Sim. Então é registrar isso. Normalmente ia viajar, já iria fazer isso. Aí aproveita isso. Já ver uma partida. Na verdade não é que eu vou no jogo fora por causa do blog. O blog existe por causa de eu ir nesses jogos. Entendi. Que eu, mesmo que termine o blog, eu vou continuar indo, não vou deixar de ir. Entendi. Tem plano de ver coisa fora, ir pra frente, vamos ver. E qual que é o jogo mais longe que você já foi para ver? Mais longe foi no sul do Chile, em Concepción. Eu fui em 2015 ver a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. E eu viajei, fui em 4 sedes pelo Chile. Fui para Santiago, fui para Talca, para Concepción, depois voltei para Vinha del Mar, eu vi jogo em Vinha del Mar também. Mas esse de Concepción foi mais longe, que é um lugar a 500 quilômetros de Santiago, para o sul de Santiago. Uma terça-noite, e um Rússia e Coreia do Norte lá. E um Costa Rica e África do Sul. Esse foi o mais longe. Esse foi genial. E viagem assim é muito legal. Porque não é só o jogo, né? É o que a gente sempre falou com o pessoal. Não é só o jogo. Vamos lá assistir a partida. Não é só isso, é tudo que envolve. Né? A ida, é o lance de você estar no lugar conversando, você conhecer, depois você sai com o pessoal e senta para trocar ideia, você faz amigo. Não é o jogo em si, o jogo em si é o pano de fundo. É a desculpa, né? É tudo que envolve isso, é muito legal. Mas, por exemplo, nesses jogos mais longe assim, você descreve a viagem inteira, ou não só fala do jogo? Sim. Aí você faz o relato inteiro do que está acontecendo, é meio um diário de viagem, né? Sim. E é legal. E a minha história também, né? Não é só a história do futebol, é a minha história de estar lá. Então junta tudo isso daí, não dá... Por isso que até hoje eu não abandonei, apesar de alguns problemas aqui e ali, eu não consigo largar a mão do blog, não dá. Mas assim, de jogo assim, de campeonatos assim, regionais, qual foi o mais longe que você foi?
No Brasil aqui eu fui para Recife, acho que é o mais longe. Fui ver um amistoso lá. Não era jogo perdido, não. Era um jogo do Náutico na Série A do Brasileiro e um amistoso de Santa Cruz quando eles estavam jogando Série D ainda. Mas foi o mais longe. Eu já fui algumas vezes para o Rio Grande do Sul para ver jogo também, mas o mais longe mesmo é esse de Recife. Você não tinha ido ver um jogo do Uruguai, uma série segunda divisão do Uruguai? Não, no Uruguai eu ia ver uma paulada de jogos lá, só que deu errado, teve um tornado na cidade, um tornado perto de Montevidéu, eu tive que sair porque cancelaram todos os jogos. Eu vi um jogo lá, um jogo de Libertadores, que não é jogo perdido. Mas do Uruguai teve, acho que o Vitor foi pro Uruguai ver jogo, não lembro agora, mas já teve gente que foi lá também. Eu fui mais pra Argentina. Argentina eu vi muita coisa já. Vocês têm estatística de jogos que no site tem, não? Do jogo perdido? Tem mais de 3 mil já. 3 mil? Eu preciso atualizar, mas tem mais de 3 mil. Isso que diminuiu o número de posts e tal, e eu também, só eu escrevo. Mas mesmo assim, tem mais de 3 mil. E é um material que pouca gente tem, né? Você até vê blog por aí, tem site que cobre, mas você ter o relato em loco é bem difícil. E o site Jogos Perdidos virou referência para o jornalismo em geral ou não? Os caras recorrem a vocês? Tem muita gente que entra em contato. Já teve mais, mas de certa forma eu não falo com arrogância, com prepotência, muito pelo contrário. Mas tem muita gente que vem falar com a gente, porque eu comecei a ver jogo mais assim por causa de vocês, que eu fiquei sabendo que o time da minha cidade jogava por causa de vocês. Isso é legal, é muito legal. Saber que a gente contribuiu pelo menos um pouquinho ali com essa parte de alguém gostar, fazer alguém ir no estádio e registrar a própria história, né? O próprio Nacional aqui, um exemplo, o período que ele jogou a segundona, de 2010 a 2014. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você vai encontrar nos Jogos Perdidos só. Porque eu vi em quase todos os jogos. Acho que eu faltei em 3 ou 4 jogos naqueles 5 anos, naquelas 5 temporadas. Acho que eu não vim aqui no Nacional em 3 ou 4. E é um período que o time quase sumiu, né? Quase acabou. Teve ano ali em 2011, que o time ganhou um jogo só. Foi a pior campanha da história do time no profissionalismo. E é um registro que só a gente tem. Aí que tá aí. É um material que tá aí para todo mundo ver. Agora, você trabalhou em empresas jornalísticas ligadas ao futebol, não? A gente ficou um ano a gente teve programa de rádio, tinha programa na internet, teve 4 anos de programa na internet, e a gente ficou um ano na Rede TV também, de 2006 até 2007, todo domingo fazendo matéria, indo em jogo, falando o campeonato, contando um pouquinho da história da cidade, quando a gente viajava. A gente veio aqui fazer jogo da Copinha. Essa matéria acho que nem foi pro ar, se eu não me engano. Em 2007, foi um Nacional e Bahia. E a preliminar foi Rio Branco do Acre e Gurupi. E a gente veio fazer a matéria aqui, só que essa é uma matéria que eu acho que não foi pro ar. A gente gravou no bonde que tem aqui no clube, mas essa eu acho que não foi pro ar. Mas a gente... e a gente fez uma matéria aqui no Nacional e Mirassol, na A2 de 2007. 2-1, que o Nacional estava ganhando de 2-1 e tomou 4-2. O Xuxa jogava no Mirassol. Essa matéria foi legal. É verdade, porque ela não foi pro ar, a matéria da Copinha. Aí a gente encheu o saco, um mês depois a gente veio fazer um jogo da A2 aqui. Mas quando vocês estavam na TV, como é que era? Eles contratavam a equipe dos Jogos Perdidos para fazer o programa, é isso ou não? Não, a gente ia um jogo por semana, que a gente ia a equipe conosco, a gente fazia a pauta, a gente que sugeria os jogos, e a gente fazia... Mas a parte técnica era da TV? A técnica era deles, mas quem fazia o texto éramos nós. Mas vocês eram contratados da TV? Não contratados, a gente estava lá, né? A gente não recebeu nada, em um ano não ganhou dinheiro nenhum ali, mas tá valendo, né? E aumentava a audiência deles. Aumentava, a gente viu índices de audiência, aquela coisa toda, quando a gente entrava sempre aumentava a audiência. E era legal, porque você levava isso para o grande público. A gente fez uma matéria em Extrema,
Nossa, até hoje tem gente que vem falar da matéria em Extrema. A gente fez uma matéria no Rio do São Cristóvão também, que até hoje o pessoal vem falar. A gente com o troféu, que eles foram campeões cariocas em 26, a gente mostrando, falando isso. Até hoje tem gente que fala isso. Tem mais de 10 anos, né? Era muito legal. E na rádio como é que foi? Na rádio a gente cismou, a gente ficou uns 6 meses fazendo programa. A gente não era rádio, não tinha web rádio, né, naquela época. Mas a gente gravava o programa e liberava no site logo em seguida. Entendi. A gente falava da rodada do final de semana, então era legal. E quanto tempo era de programa? Era meia hora, depois ficou 1 hora. Foi meia hora no comecinho e depois era 2 blocos de meia hora. Mas vocês comentavam mais campeonatos no estado de São Paulo ou no Brasil inteiro? Falava de campeonato menor do Brasil, de Série B, Série D. Não, Série B e C era o que tinha na época. E de São Paulo, bastante de São Paulo. Bom, a pergunta é meio óbvia, mas por que que os grandes meios de comunicação esportiva não ligam para os times menores? Eles falam que não dá audiência. Isso eu acho, não sei, eu acho muito errado. Eu sempre falo, eu quero encontrar um dia, as minhas pesquisas, eu também tento encontrar isso. O ponto que isso deixou de ser importante para a grande mídia. Eu ainda quero encontrar isso, eu não consigo entender o motivo que isso foi deixado tão de lado assim. Eu não me conformo, porque até anos 80 tinha bastante ainda, eu falei da cultura, eles passavam os jogos. Anos 90 ainda tinha. O lance começa em 97, eles falavam dia 2, tinha ficha técnica, falavam dia 3. Mas na virada do século eu não sei o que acontece. Eu acho que a própria Gazeta Esportiva ter enfraquecido depois de ter acabado em 2001, ajudou para isso. Eles acham que não tem importância, que não é interessante, que não tem público. É sempre essa desculpa, não tem público, não dá ibope, não dá audiência. Eu acho que o papel... Tem amigo meu que acha que a imprensa não tem culpa do limbo de vários desses times menores, mas eu acho que a maior culpada é a própria imprensa. Os dirigentes têm grande parcela, mas a imprensa, quando deixa de falar sobre, eu acho que ela relega isso a um ostracismo absurdo. E você vê, eu faço as pesquisas nos anos 60, por mais que a Gazeta Esportiva tenha ano, como 63, por exemplo, que eu estava pesquisando esses dias. É um ano que não tem muita notícia, tirando os times grandes, tirando os times da primeira divisão. Mas mesmo assim você tinha uma preocupação em registrar de alguma forma, em foto, pelo menos os resultados dos campeonatos, uma ficha técnica. Hoje não existe, você vê a Série A2 mesmo, não tem nada de informação. É um campeonato, se for ver, um dos cinco campeonatos, na minha opinião, mais difíceis do Brasil. Tem muito estadual aí que não tem o poder que tem a A2. E ninguém ouve falar, é um campeonato que não existe, não passa um jogo ou outro. Não sei, eu acho... Não sei, eles falam que não vende, mas eu acho uma bobagem enorme isso, enorme. Mas tem muita gente que compraria isso. Pelo menos... sei, você informar, eu acho muito chato, porque eu pesquisar hoje de coisa de 60 anos atrás é fácil até, você vai nos jornais, você consegue encontrar o material. Agora imagine pessoas daqui a 80 anos, na virada do próximo século, em 2100, se eles forem pesquisar o que aconteceu na A2 de 2018, eles não vão encontrar em lugar nenhum. Você não vai ter material e não está deixando. Antigamente tinha essa preocupação de você deixar registrado de alguma forma. E isso de 15, 20 anos para cá não existe. É muito mais fácil encontrar um campeonato, um resultado sobre a Várzea de São Paulo de 1950 do que eu encontrar na internet uma informação sobre a Série A2 de 2010. E é um absurdo, né? Você pensando lá na frente é um absurdo. Mas as federações têm muita responsabilidade disso, né? Ah, tem. Porque apesar que as federações, na verdade, eles sempre ligaram só para os grandes. Mas não era tão descarado quanto é hoje em dia. Eles passam essa ideia de que não, porque o futebol nosso é importante, tudo.
na verdade. Você vê o pessoal da federação entregar coisa, eles estarem presentes em algum jogo da A2 na final. Que aí a galera quer aparecer na foto. As cotas são pequenas, mas a federação é que tá, é o que eu falo. Eles sempre ligaram mais para os times grandes. E até natural isso. Mas antigamente você via os dirigentes dos times menores ainda tentando uma união para lutar, não contra isso, mas lutar a favor deles. Hoje em dia isso não existe, cada um pensa no seu e um abraço. Eu sou do time A, eu penso aqui, eu quero tirar o meu aqui. Ninguém se une. Fala, tem 50, 60 times aqui, um fulano representa a gente, e vamos lá, vamos reivindicar uma cota melhor, um calendário maior. O calendário é ridículo, e os próprios clubes querem um calendário pequeno, e é um crime isso daí. Antigamente você pega o Nacional, por exemplo, estava pesquisando 63, ele jogava a segunda divisão, e era grupo ímpar, e não eram rodadas fechadas como é hoje. Tinha rodada que tinha 4 jogos, rodada que tinha 2, rodada que tinha 3. O time descansava no final de semana, o que ele fazia? Ele ia jogar, ele fazia um amistoso. Fazia um amistoso. Aí ele arranjava, tinha jogo 2 domingos em casa, 2 finais de semana em casa. Pô, a gente já está em casa, vamos fazer um amistoso. Aí jogava aqui de quarta-feira à noite. Hoje, não, é muito custo, a gente não pode jogar. Os times se preparando para a Copa Paulista, o que eles fazem? Preferem fazer jogo treino. Não chama a torcida. É um calendário pequeno. Você vê, acabou em março a 2. Voltou agora em agosto. O time ficou 4 meses sem jogar. Não existe uma união para falar, não, vamos encher esse calendário. Não dá para a gente fazer isso. O time de futebol existe para jogar. Você não pode ter calendário de 3 meses. Você jogar 2 meses num A2 é um absurdo. Só que aí falta os dirigentes também, porque a federação, se esperar isso da federação, você vai ficar esperando. Eles estão na deles ali. Porque eles sobrevivem com cota de patrocínio, né? De televisão, então eles ficam amarrados nisso. Esse é o lance. Dá um bom dinheiro para eles estar satisfeitos. Né? Com certeza. Mas aí os pequenos que poderiam lutar por uma coisa melhor, a maioria prefere jogar pouquinho, jogar 2 meses por ano. É interessante. Só que eles esquecem que o clube de futebol existe para jogar futebol. Sim. Se você não jogar futebol, você vai fazer o quê? E afasta, enfim, o torcedor, né? Claro. E tudo bem, aqui não vão ter 5 mil pessoas por jogo. Mas você pode fidelizar um pouquinho mais. Você tem um calendário maior e teria que ter. Você ficar nisso é muito complicado. Os times faziam penca de amistosos. Você vê, um exemplo, nos anos 60 você começava o Paulista, esse período que eu estou pesquisando, em julho. O que os times faziam? E acabava em dezembro. Você ficava de janeiro ao começo de julho parado. Tem segunda divisão, começava em agosto. Eles ficavam jogando amistoso. Ia para fazer excursão fora, ia para outro estado, mas fazia amistoso direto, porque a ideia era jogar. Você tem que jogar. Você vai ficar parado, vai ficar fazendo jogo treino. Não é muito mais legal? Você está preparando a Copa Paulista, abre o estádio, bota o ingresso a R$5 que seja, R$10 que seja. Faz um amistosinho, né? História do clube, traz a torcida, faz a torcida entrar de algum jeito. Vão ter as 200 pessoas aí, mas vai ter um pessoal. Sim. O importante é ter os 200 sempre, né? Claro, mas eu acho que pensam muito pequeno. Tem problema da federação, tem problema da imprensa, mas os próprios clubes pensam muito pequeno, muito pequeno. Isso é fatal. Aí tem muito time que está morrendo, que acha que a gente está vivendo o futebol dos anos 70 ainda. O que tem de time sumindo não é brincadeira, né? Então, o estado de São Paulo que é o que mais tem futebol no Brasil, né? E se não mudar, vai morrer mesmo, vai acabar mesmo. Nacional, que quase acabou 7 anos atrás. E quase foi mesmo, né? Porque do jeito que estava, mas eles devem saber o que estão fazendo, né? Será? Você falou que você já escreveu algum livro, alguma coisa sobre futebol? Não, já participei de pesquisa. Tem um livro que foi lançado em 2016 que chama Os Esquecidos. Eu participei da pesquisa, que é sobre as divisões de acesso de São Paulo de 16 até 47. Ano passado eu participei de outro que ele não saiu ainda, eu imagino que saia no final do ano, que é meio que a sequência dos Esquecidos, que vai falar sobre as divisões de acesso de 48 até
agora, no caso até 2018 que vai acontecer. E eu tô com a ideia aí que deve rolar, estamos conversando para fazer um almanaque da Copa São Paulo, que no que vem vai fazer 50 anos, a Copinha. E eu fiz uma pesquisa também que demorou pra caramba, mas talvez saia alguma coisa relacionada a isso. E os esquecidos, o que é? É súmula, história? São os resultados. Todos os resultados? É, tudo que dá para encontrar, Sim. de 16 até 47. Mas com súmula? Não, só resultado. Só resultado? É porque súmula é praticamente impossível achar. Mesmo em jornal, assim, não tem... Em jornal alguma coisa escalação tem. do time, alguma coisa Tanto assim. que eu estou pesquisando agora, eu estou meio que refazendo essa pesquisa para tentar completar ela o quanto eu puder. E tem bastante coisa que eu já encontrei, tem alguns errinhos que eu encontrei e tal, mas livro de pesquisa é assim, né? Sempre vai ter trabalho para fazer. Mas ideia tenho. Tem esse da Copinha, mas eu tenho ideia de fazer alguma coisa de... Esse já está pronto, da Copinha? O material está praticamente tudo pronto já. Só preciso ver como é que vai ser feito. Estamos em conversa para ver o que vai rolar. Tenho a ideia de fazer um de campeonato de base, dos campeonatos, né, o antigo juniores, juvenil, infantil, que é o sub-20, o 17 e o 15. Fazer uma compilação de resultado disso também. E eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa de amador aí, de várzea. Mas esse vai ser problema, mas esse eu estou pensando ainda. Como é que eu vou fazer um almanaque de resultados dos times da várzea, porque a história é riquíssima. É uma história que praticamente se extinguiu por completo. Tem de time tradicional de várzea por aí, que era tradicionalismo, que apareceu, foi apagado completamente. E é um crime também. Estou pensando em compilar isso de alguma forma, mas isso eu estou pensando ainda. E onde é que as fontes de informação do passado, quais são? Onde você acha essa informação? Gazeta Esportiva antiga, Estado de São Paulo dá para encontrar, Folha, basicamente. O básico é a Gazeta Esportiva mesmo? A Gazeta Esportiva era o que tinha praticamente tudo, né? Praticamente tudo. E eles eram bem assim, documentavam mesmo as partidas? Sim, bastante coisa. Nessa fase do Nacional, quando ele cai de 59 para 60, tem muita coisa que não tem. Porque era uma época que só saía resultado e tal. Mas acho que o primeiro e o segundo anos ainda, que ele jogou a segunda, 60 e 61, tem bastante foto disso. E é o único lugar que tem, né? Entendi. Mas esses locais, basicamente. Tem coisa no Correio Paulistano, mais antiga, que dá para encontrar também. Tem um jornal que chamava Mundo Esportivo, que eu encontrei bastante coisa lá. Popular da Tarde, nos anos 70, tem bastante coisa também. Do Diário Popular. O Diário Popular tem coisa que não tem na Gazeta, tem no Diário Popular mesmo, fora o Popular da Tarde. Aí a gente vai caçando aqui e ali, e muito que era da Federação também, o Museu da Federação, que hoje não existe mais. Eu pesquisei e fiquei mais de 10 anos pesquisando ali, isso de anos 70 para cá e anos 50. Anos 60 eles não tinham nada, mas pesquisei bastante lá, tem bastante coisa gravada. Mas assim, você percebe que o pessoal, os jornais antigos, eles tinham mais preocupação por esses times, os times menores, porque os times menores tinham mais torcida, eram mais importantes, ou o quê? Eu acho que eles consideravam importantes, mas eu acho que tem muito do caráter jornalístico da coisa, de você registrar aquilo. Era notícia. E é uma coisa que se perdeu hoje em dia. Isso não é notícia, isso não é importante. E é uma coisa que antigamente tinha. Era um jornalismo diferente, né? Você tinha uma preocupação em você registrar a história de alguma forma, né? Você relatar os fatos, porque eles achavam que tudo era importante. Em maior escala, menor escala, mas era importante para estar ali. E é uma coisa que hoje em dia, o jornalista aí está, esse é um problema que acontece hoje, o jornalista ele tem que se preocupar em relatar os fatos. Ele não tem que julgar se é importante ou não. Isso quem tem que fazer é o leitor. Você tem que registrar. E não estou falando para dar o mesmo espaço de um Nacional e Rio Branco de Americana para um Corinthians e Palmeiras. Claro, o Corinthians e Palmeiras têm um espaço maior. Mas você tem que registrar aquilo. Aí você deixa para o leitor que está lendo aquilo, que está consumindo aquilo, decidir o que é importante para ele. E o que eles faziam antigamente era isso. Era relatado. Você tinha notícia do Promeca de Jundiaí. Tinha uma coluninha, tinha coluna quase diária do Lapianinho, aqui da Lapa.
Tinha a coluna do Nitroquímica, que você informava. Se o leitor não quisesse ler a coluna do Lampianinho, problema do leitor. Mas o jornal fazia o papel dele, de relatar aquilo. E é uma coisa que se perdeu hoje. Não tem. O jornalista, a mídia, a grande mídia hoje em dia, eles acham que é importante ou não. E isso é errado, né? É um julgamento totalmente errado, é uma atitude totalmente errada. Quem tem que achar importante ou não é o leitor. É o cara que está consumindo a notícia, não o jornalista. Isso eu não vou porque isso daí não vale nada, isso daí é ridículo. Então, é errado isso, né? A Anitta não foi? Então, eles preocupados com muita notícia, é o shampoo do Neymar, é o que o Neymar está comendo no final de semana, o azar dele. A futilidade ganhou uma importância. Total, mas isso é um retrato da sociedade, né? Sim. A sociedade está assim. Sociedade consumista, exibicionista. Né? E é uma informação muito superficial, é superficial demais. Até a cobertura dos times grandes hoje em dia é ridícula. Antigamente você tinha cobertura de treino. Você tinha escalação dos times no treino. Treino do Corinthians. Treinou o titular contra o reserva numa quinta-feira. Na sexta-feira tinha foto do treino, tinha o coletivo, tinha o que aconteceu, o resultado do coletivo. Hoje você perde tempo com idiotice. O time grande mesmo é uma cobertura fraca, rasa. É um negócio muito raso. Se preocupam demais com bastidores, com o que o cara está fazendo, com o jogador que está com uma foto nova no Instagram. É o que eu falo, é o retrato dos dias atuais. Eu não tenho muito saco para isso, não. Nenhum, praticamente. Tanto que eu não sou um consumidor de informação. Eu cansei muito de time grande por causa disso aí. Eu já não torço como eu torcia há muito tempo. Por isso que eu gosto. O meu mundo é de jogo menor mesmo, não tem como. Não tem como. Hoje eu torço mais pro Nacional do que qualquer outra coisa. E você falou assim, você fez a pesquisa da Copinha Paulista, tá? Você fez tudo o que foi possível pegar. Você, assim, se a ideia for produzir um livro, você pretende também desenvolver estatísticas sobre isso ou não? Sim. Isso eu faço para mim, para consumo meu. Entendi. Então a ideia é ter alguma coisa nesse sentido também. Tem uma lista de times que jogaram, quem mais jogou, essas coisas. Eu gosto dessa parte estatística também, eu acho legal. Legal ter esse tipo de informação. É uma coisa que eu faço no blog também, então vamos ver se dá certo ter isso no livro também. Tomara. Mas afinal, quando é que você começou a acompanhar o Nacional? O Nacional eu vi em jogos do Nacional assim. Foi no meio dos anos 90. Porque eu lembro de vir aqui quando era moleque. Meu pai gostava muito de estádio e a gente visitava alguns estádios. Eu lembro de vir aqui quando era criança e tal. E eu gostava do Nacional porque eu acompanhava, via na TV e tal. Mas não tinha uma ligação tão próxima. Quando eu comecei a estudar no Belém, o pessoal saía para ir na Javari, achava legal e tal, mas era uma coisa, era molecada, era um negócio diferente. Tipo, eu fui levado, era uma turma que ia para lá. E a galera não vinha aqui no Nacional. E o lance, quando eu descobri a história da ferrovia, o lance do SPR, aquilo tudo, eu falei, nossa, que legal, meu. Putz, esse... E eu torcendo pro time subir, pro time ir bem. Aí eu vim aqui, primeira vez para ver jogo em 96, se eu não me engano, um jogo do Sub-20. E um jogo que choveu, foi um Nacional e América de Rio Preto, choveu pra caramba, ficou tudo inundado aqui fora, foi um inferno pra ir embora. E, putz, aí falei, olha, que legal, cara. Eu continuava indo na Javari, por causa do pessoal da escola, por causa que era mais perto de onde eu morava e tal, mas eu nunca deixei de vir aqui. E falar, caramba, putz, é muito legal, muito legal. Eu vinha com uma frequência menor. Com o tempo, aí fui curtindo, é o que eu falei, hoje eu torço mais para o Nacional do que outra coisa. E a história, eu acho um ambiente legal aqui. Eu acho uma coisa muito diferente do que tem na Javari, por exemplo. Não que seja ruim lá, mas eu não sei, eu acho a vibe outra aqui. E essa parte histórica, não que a Javari não seja, mas a história da ferrovia, o que significa o SPR pro futebol mesmo, que é o Charles Miller, toda aquela história, eu acho genial, é muito legal.
E as cores, eu acho as cores. Eu sou suspeito para falar, gosto Mas bastante. qual que é a camisa mais bonita que você acha, então, do Nacional? Ah, não, a camisa tradicional. Tradicional Eu acho das a listas, tradicional linda. Mas a camisa do SPR era muito legal. Eu espero que tenha alguma no centenário aí. A camisa azul com a faixa vermelha do SPR, eu acho, com o escudo no meio, é espetacular. Espetacular. E essa história do SPR eu acho muito louca. A mudança, o jogo que mudou de nome no Pacaembu lá com o Flamengo. A história de jogar um tempo com o SPR, voltar como nacional. Putz, é muito legal. Muito legal. Mas a história do SPR eu acho que tinha que ser mais resgatada hoje em dia. Porque a base disso aqui é o SPR, né? Acho que tinha que ser mais resgatada, estar mais próxima do pessoal de hoje em dia. Afinal, a origem é um time operário, né? Sim, sim. O pessoal tudo da ferrovia. Isso é muito legal. E você falou que começou a acompanhar nos anos 90, né? Uhum. Você falou que a pior fase foi foi 2000 e quanto? 2007? Ah, não, 2010 a 2014. Não, mas aquela fase você falou que o time só ganhou um jogo só na 2011. 2011? Que foi lanterna, foi lanterna do grupo com pontuação negativa na segunda ano. Nossa. Ganhou um jogo só do Palestra aqui um sábado à tarde, um 3-1. Mas acho que empatou 2 e perdeu 11. Ah, nossa, era terrível. Você se lembra de alguém que jogava naquele time? Ou técnico, alguma coisa assim? O técnico, se eu não me engano, era o Túlio. Acho que era o Túlio. Era o Túlio já? Acredito eu. Eu tenho que ver nos posts lá. Confesso que eu não lembro, mas não tinha ninguém muito que ficou. Aquele time... Porque em 2010, quando ele joga a segunda ano pela primeira vez, tinha parceria com o Corinthians, né? Foi um time que quase subiu. Do Vampeta? Já era foi 2010. Só que aí na fase final o Corinthians levou os melhores do time para jogar a base lá e o Nacional não conseguiu subir. Subiram 6 e o Nacional ficou em 7º. Aí 2011 não tinha nada, foi terrível, terrível. 2012 o time chegou a classificar. Acho que o pior mesmo foi 2011. 2013 também caiu na primeira fase, mas o time não era tão ruim, deu azar. Mas 2011 eu acho que é foi a pior campanha do profissionalismo do Nacional. Nossa. Na história. De números assim foi a pior campanha? Foi a pior. E não que tenha feito campanhas brilhantes na primeira divisão, mas foi o pior. Ali foi o ponto mais baixo mesmo, certeza. Mas assim, você se lembra assim no final da campanha assim, o pessoal falando assim, não dá mais, vamos fechar? Tinha, a gente escutava isso aqui. Falar, não, do jeito que tá não vai dar para jogar mais. E a gente ficou temendo pelo futuro ali. Nossa. Quando volta depois, falou, nossa, ainda bem. E ainda bem, né? Porque tá bem hoje em dia. Sim. Nem se compara. Eu não achei que ia ver na A2 de novo. Depois daquele período lá. O que você acha assim? Por que o time está vamos dizer, um embalo, né? Em 3 anos, 2 acessos, 2 títulos, né? Sim. Não é qualquer coisa, né? Não. O que você vê, o que mudou no time ou no clube para que isso acontecesse? Tem a ver com a parceria aí que pegou, o time fez um trabalho legal. Isso é evidente, né? Você ganha 2 campeonatos nesse período tão curto, do jeito que foi esse ano A2, que era um time para ter subido. Foi uma das maiores chances para voltar para a primeira, foi esse ano. É o trabalho que fizeram, que juntaram tudo ali, arrumaram a casa. Isso eu acho que tem que ser dado esse crédito. A parceria que veio aí arrumou a casa. Sem entrar em bastidor, nada, que eu nem tenho interesse, mas arrumaram a casa. Isso é evidente e a gente tem que aplaudir mesmo, não tem como. E desse tempo que você acompanha o Nacional aí, você se lembra de alguma partida legal assim? Você fala, essa partida não esqueço nunca. Tem algumas. Tem o Nacional e Et Jundiaí em 2001 aqui, que o Et, eles lotaram aqui, ficou a Marquês tudo entupida de ônibus, que era o Paulista, né? O Et Jundiaí. Que eles, se ganhassem aqui, no sábado eles subiriam para a primeira. Eles acabaram subindo depois, mas se eles ganhassem aqui, no sábado eles subiriam para a primeira. E a gente ficou no cantinho, aqui, do lado direito, aqui no canto, espremido. O estádio inteiro era a torcida do Et, do Paulista. Foi um inferno. Os caras jogando bomba ali no canto.
Foi infernal. E foi 1-0 pro Nacional, gol do Ney Bala. Foi sensacional, sensacional. A gente não conseguiu sair depois do jogo, porque o pessoal do ET queria invadir o pedacinho para bater. Queriam pular, nossa, foi pauleira. A gente demorou um tempão para sair daqui. Esse jogo foi genial, genial. E a gente ficou xingando os caras. Pode subir, mas não vai subir aqui não. Esse foi genial. Foi genial. E o Nacional foi bem naquela 2. Acho que ele ficou em 5º ou 6º lugar. 2001. E aquele time era muito bom. Em 2002 ele joga a Copa Estado, né, que é a Copa Paulista hoje em dia, que é o melhor time do Nacional que eu vi. Que foi um crime. Aquele ano era para ter sido campeão daquele campeonato. O Nacional ficou invicto a primeira fase inteira. Ele termina a primeira fase ganhando de 6-0 do União Mogi aqui. Acho que ele empatou 2 jogos e ganhou o resto. Meteu goleada em todo mundo aqui. Sensacional. O Rogério jogava, fazia gol pra caramba. Aí chegou a semifinal, foi Nacional e Jaboticabal. Aí o Nacional fora de casa perdeu de 2-0, primeira derrota. Aqui toma 1-0, vira 1-0. O Nacional segundo tempo no gol da direita, que a gente atrás do gol, empata o jogo, vira o jogo. E se fizesse, ele precisava ganhar de 2 gols para ir para a final. E no último lance do jogo, nos acréscimos, o Rogério tem um lance na pequena área, que ele vai, a bola bate na trave e sai, e acaba o jogo. É um crime, O Nacional foi eliminado, e o Jaboticabal perdeu a final para o São Bento depois. Mas esse time era sensacional, Esse acho que é o maior crime, mais do que a 2 desse ano. Foi o maior crime. Aquele time era time para ser campeão da Copa. Era um timaço, nossa. Mais que o time de 2000, inclusive, que foi campeão da A3. O time de 2002 era sensacional, porque era o time, a base de 2000 e 2001, melhorada. Aquilo foi um crime. Esse jogo do Jaboticabal, quando acaba, a gente ficou tão triste aqui, de ficar sentado aqui e falar, nossa, cara, que horrível. Mas essa campanha do 2000, foi a 3, 2000? Foi a 3. E como é que foi, você se lembra? Foi uma campanha complicada. O Nacional foi que nem a campanha da A3 do ano passado. Foi uma campanha que o Nacional subiu jogando, indo bem fora de casa também. Sim. Ele era um campeonato que você subia depois da primeira fase. O Nacional chegou na final com o Olímpia, se eu não me engano, e perdeu. Olímpia ou Marília? Agora não lembro, mas ele perdeu a final e subiu, acho que era Olímpia, aí subiu o Olímpia. Aí ele foi indo, chegou nas quartas, ele empatou os 2 jogos com o Independente de Limeira, se eu não me engano, os 2 em 0-0. A semifinal acho que foi com o Marília, acredito que foi com o Marília. Acho que ele ganha aqui e perde fora. Minto, não foi só a final que ele foi bem fora. E a final com o Garça aqui, que ele empata 1-1 e a gente, e o Garça tinha um bom time. Falou, não vai rolar lá em Garça. Lembro que o Jurandir, na hora de sair do jogo, falou, não, vocês vão ver, vai ganhar lá em Garça. E a gente meio, lá é embaçado, porque o estádio enche. Não, vai ganhar lá. E ganhou lá. Aquele time era bom também. Aquele time era muito bom. Nossa, time muito... E foi para 2, que ficou de 2001 até 2007. Aí caiu e voltou esse ano só. É porque 2017 perdia aqui e ganhava fora. Fora. E foi assim que ganhou, foi muito legal. Pois é. Acho que foram 4 jogos que ganhou, perdeu. Foram 3, foi o Rio Branco, Olímpia e a Inter. E a Inter, o final 3, né? Isso mesmo. O Rio Branco empata aqui e ganha fora. O Olímpia perdeu, ganhou fora, e a Inter perdeu e ganhou fora. Sensacional. Foi uma campanha também, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso daí, de reverter, de você classificar 3 mata-matas seguidos, revertendo o resultado fora de casa. E o final com a Inter lá foi sensacional, né? Foi. Era 12 mil caras da Inter e o Nacional atrás de um gol lá, era 50 pessoas lá. Sim, foi sensacional. Foi muito legal. Título fantástico. Nossa, muito louco. Que nem o título de 2014 com o Atibaia, que ele perde do Atibaia o primeiro jogo e toma 1-0 aqui também. Né? Vira o jogo, e com um gol com 30 e tanto do segundo tempo.
Muito legal. E foi o clássico ali que você... vamos subir para referenciar a torcida. Sobe no alambrado. O alambrado cai em cima da caiu torcida. alambrado. Mas foi muito legal. Uma coisa que eu não esperava ver 2 títulos do Nacional em tão pouco tempo assim. Depois de estar no limbo lá da segundona, foi muito gratificante ver isso. E foi interessante esse ano, né? Emprestou a comissão técnica e o time inteiro para aquele novo lá de Mato Grosso. Sim. Né? E foram bem, né? Classificados. Para a gente imaginar como é que seria o Nacional jogando uma Série D do Brasileiro. Ia ser bom. Nacional camuflado foi. Camuflado. Era verde, né? Isso. A camisa dos caras. É verdade. Fernando, você coleciona camisa? Coleciono. Mas você tem alguma especificação assim? Só time pequeno, alguma coisa? Não, eu coleciono o que tiver, mas eu tento de uns anos pra cá ter mais de time de São Paulo mesmo. Time do interior e tal, é o que eu tenho mais. Mas eu fiquei meio fora aí 1 ano e tanto aí sem comprar por causa de algumas situações. Mas vou voltar em breve. Eu comprei esses dias uma camisa do Palmeiras de São João da Boa Vista, de goleiro, que apareceu aí. Falei, vamos voltar, pelo menos essa aqui eu tenho que ter. Mas o que é? Anos 70, não? Anos 80, camisa de goleiro. Palmeiras que jogava todo ano aqui pro Nacional também. O preto e branco, Palmeiras preto e branco. Mas essas camisas, por exemplo, do Nacional, por exemplo, é muito difícil achar, não? Bastante. E porque eu achei algumas boas nessa minha fase que eu tava totalmente sem grana e que eu nem consegui pegar. Mas é difícil achar, é bem difícil. Porque nunca teve camisa para vender, né? Negócios com camisas, loja de camisa, então é bem difícil encontrar. É que jogador guardou, por exemplo, né? Sim, alguém guardou. Provavelmente. Porque não tinha para vender, né? Até hoje é difícil. Então, quando acha, porque é camisa que é legal, foi usada em jogo provavelmente. Legal. E te perguntar, a gente sempre vê você no campo, né? Você está fazendo um trabalho de repórter lá, né? Como é que é essa vivência dentro do campo de futebol? Como é que é ver o jogo dentro do campo? Eu acho genial. Isso é uma das melhores coisas. Você estar ali dentro, você fazer parte de alguma forma. Isso, para mim, é uma coisa que eu imaginava lá no comecinho, falava, nossa, imagina que legal você ver o jogo no campo. Eu não me interessa ver Corinthians e Palmeiras dentro do campo. Esse não. Você vê São Paulo e Santos no campo. Esses não me interessam, não tenho a menor vontade de estar. O meu lance é esses pequenos, assim. É o Português Nacional ontem, tá atrás do gol, vendo o ataque, você vê os caras conversarem. Nossa, isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu consegui graças ao blog. E... nossa, não tem preço isso daí. Mas você está fazendo isso há quanto tempo? Uns 10 anos? De estar de entrar no campo, no começo era mais light, né? Era mais livre. O pessoal deixava a gente entrar, tal, para fazer as fotos, ficar um pouquinho. Hoje a fiscalização é mais chata em relação a isso. Mas desde 2011 consegui credencial direitinho e tal, e consigo de boa. E é legal, né? E é legal até porque a maioria dos jogos tem poucas pessoas fazendo foto, né? Sim. Então acaba sendo meio exclusivo, assim, na maioria dos jogos. Porque você acaba vendo mais equipe esportiva do interior, né? Sim. O cara manda a equipe para transmitir e põe o repórter em campo, né? Sim. E fotógrafo mesmo, vários jogos não tem ninguém. Só eu fazendo foto lá. Olha. E é legal isso também. Já passou alguma situação de risco dentro do campo assim, não? Já passei em Mogi. De o cara cismar e falar que ia me matar. Tive que pular muro para sair do estádio. Isso faz um tempinho já. Mogi, Santa Bárbara do Oeste é complicado. É pauleira. Passa. Porque o cara não está acostumado a ver. Aí o cara assim, pô, esse cara não está aqui sempre, ele é do outro time. O cara da cidade reclama do... É probleminha, mas a gente tira de letra. E estádios assim, quais os estádios que você, sei lá, você gosta mais, ou os estádios mais legais que você já foi assim? Você se lembra? Putz, um monte, eu adoro esse lance de ir em estádio. Aqui Nacional eu sou suspeito, eu acho que aqui tá, daqui mais um ano vai ser o estádio que eu mais vi jogo. Hoje é o segundo. Segundo ou terceiro, se eu não me engano. Porque eu morava do lado do Canindé, ia direto na Javari, mas aqui daqui a pouco eu passo já. Mas tem um monte, nossa. Escolher um é difícil, é bem difícil. Eu gosto de Nurico Mursa. A Javari eu gosto também.
Tem um monte de estádio legal aí pelo interior. Nossa. Chegou aí ver jogo na Fazendinha? Vi. Ali é genial. Ali a história daquele lugar também é absurda. É um estádio que tem 90 anos, né? 90 anos de estádio, fora o campo que já existia antes e que jogava o Sírio, né? Ali é genial. Assim como eu falei aqui é um time que vai fazer 100 anos. É parte da história da cidade de São Paulo. O Parque São Jorge é igual. O que eles fizeram de derrubar a Fazendinha nos anos 80, a arquibancada de madeira, é um dos maiores crimes já feitos. É que nem você derrubar isso aqui, a partir de madeira aqui do Alaion, seria um absurdo. Ali não deu tempo para tombar, na época acho que não devia ter, é um crime. O Parque São Jorge em si é muito histórico. Meu avô competia pelo Corinthians. Ah, é? O que ele praticava? Ele competia em natação, É? remo. Nossa, então era no Rio mesmo. Sim, meu avô, a carteirinha de sócio dele do Corinthians tem 2 dígitos. Meu avô já morreu, 2 dígitos. Então, ele cresceu lá, as irmãs dele cresceram lá. Uma das minhas tias, a avó, foi diretora de bocha, diretora de peteca. Meu pai cresceu lá, então já tem essa veia esportiva de gostar desse lance. E dos estádios do interior, assim, qual que você dá pra relembrar, assim, um estádio legal pra assistir jogo? Putz, é o que eu falei, é difícil, tem muito estádio legal, já fui numa porrada de estádio, uma porrada. Desde de estádio pequenininho até estádio grande. Santa Cruz de Ribeirão, que é gigantesca, é genial. Palma Travassos, a Fonte Luminosa Antiga, que eu achava maravilhosa. Estádio pequeno, o estádio de Santa Bárbara do Oeste é pequenininho, mas ele é muito legal. Ele me lembra, guardadas as proporções, aqui um pouquinho, que é muito louco também. Falei do Eurico Mursa, o estádio de Taubaté é genial, Martins Pereira. Não tem estádio que eu falo, esse estádio aqui eu não gosto muito não, eu gosto de quase todos. Acho muito... A vibração do você estar no estádio vendo o jogo é incomparável. Legal. Fernando, e uma mensagem final aí para a turma do Nacional aí? Que falamos há quase 100 anos de fundação. Se vê que já tem gente contestando, né? Falando que a fundação, na verdade, foi 1909, né? É mesmo? Mas entra como 19 porque foi a organização oficial do negócio, né? Mas o Nacional aqui, hoje eu sou suspeito para falar porque eu gosto pra caramba, faço questão de vir aqui e entrando naquela fase que eu não acho muita pretensão, mas tem muita coisa da história do Nacional, um time de quase 100 anos, porque o Corinthians fez 100 anos, sempre teve na mídia, gigante. Palmeiras, o Santos fez 100 anos também. Você ter acesso à história, ao centenário desses times, você vai ter foto em tudo que é lugar, foto em local, em publicação fora do estado de São Paulo, publicação do mundo. Nacional não. Nacional que vai fazer 100 anos agora, você não vai ter isso. Você não tem isso. Então eu me sinto... eu falo isso de novo sem pretensão nenhuma, sem prepotência nenhuma. Mas partezinha dessa história, uma coisa que me orgulha, é uma coisa que só eu tenho ali registrado nos Jogos Perdidos. Pô, isso pra mim é sensacional. É um time que tanta coisa já fez, tanto jogo, e eu me sinto feliz por isso. Acho legal ter registrado algumas coisas de forma exclusiva dessa história grande. Putz, eu acho muito legal. E faço as pesquisas também tentando, tenho os planos aí, eu queria lançar ano que vem, mas não sei se rola. O máximo que eu puder de jogos do Nacional, né? Pesquisa que eu faço para tentar fazer um almanaque do Nacional aí. Já tem muita coisa que eu já apurei, tem muita coisa que não existe registro. Tem amistosos que você encontra que vai ter um amistoso, hoje à noite vai ter um amistoso que não existe o resultado. Mas enfim, estou fazendo a minha parte, estou tentando compilar isso de alguma forma. Então tentar contribuir isso também. Porque é fácil você fazer o almanaque do Corinthians. Você tem jogo, todo lugar tem informação do jogo. Agora, se fazer um almanaque do Nacional é pauleira. Até do Juventus é mais fácil. Tem um amigo meu que é pesquisador que ele já fez o almanaque do Juventus, não lançou por problemas lá do clube, mas é até mais fácil, porque é um time que ficou na primeira divisão o tempo inteiro. Nacional não, Nacional desde que caiu em 59
Você apagou isso, futebolisticamente falando, ele quase sumiu, né, durante muito tempo. Algumas coberturas esporádicas. Falei, você tinha notícia do Lapianinho, do Nitroquímica, do Promeca, mas no Nacional não tinha notícia. Ninguém falava no Nacional. Então estou tentando resgatar isso de alguma forma para deixar, quem sabe, pelo menos ter isso compilado, né? Entendi. Mas a ideia então é fazer um almanaque do Nacional mesmo. A ideia é fazer sim. Legal. Já compilei mais de 2.600 jogos do Nacional aí. Com resultado, dá para ter uma... Não é tudo, falta coisa, mas dá para ter aí uns 70% aí da história, 75% da história. Nossa. Pelo menos eu já tenho, até mais se bobear, que não era um time que fazia muito amistoso, nacional também. Mas o que der para encontrar, a gente encontra e vamos assistindo aí, vamos mantendo o nome do Nacional. Legal, muito bom. Obrigado, Fernando.